Muito bem, hoje o nosso dia é dedicado ao nosso tema livre. Fiquem à vontade para colocar as questões de vocês e a gente vai respondendo dentro do possível, né? Se não pudermos responder hoje, a gente faz uma pesquisa e responde para vocês posteriormente. Mas a gente vai tentando então ajustar aqui as nossas dúvidas com as nossas possibilidades. Eu já queria começar, só tem uma pergunta que foi feita para nós há algum tempo. Não recebi não, Dalene. Se você puder colocar de novo, por favor. Uma pergunta da nossa amiga Janilze de Oliveira. Ela é ouvinte sempre aqui do nosso trabalho, através dos áudios que são postados lá no Orkut. E ela fez uma pergunta para nós a respeito de uma situação bastante interessante aqui da nossa vivência comum, na nossa sociedade. E ela colocou o seguinte, que outro dia ouviu de uma dirigente de um centro espírita afirmar que as crianças, quando cometem um crime, não são responsáveis por eles, ou seja, pelo crime cometido por se tratar de uma criança. A dirigente afirmou que, por ser estudante de psicologia, sabe que a criança não é responsável. Agora pergunto, se temos muitas vidas, não somos crianças, somos almas antigas em corpo de criança. E nossa memória emocional, onde fica? É assim, por estar na fase infantil, pode se matar? É uma pergunta bem bacana da gente refletir, porque ela envolve vários elementos desse tema. A gente começa primeiro, quando se fala sobre o espírito infantil, né, ou melhor, a criança numa condição infantil, a gente sempre lembra que o espírito, estando vinculado a um corpo físico, ele depende da maturidade, né, do seu sistema nervoso, do seu cérebro, para que ele possa fazer um discernimento daquilo que é o certo e o que é errado dentro do seu comportamento na sociedade. Por outro lado, como espírito, ele traz as suas tendências, traz os seus valores, e aí então, para que ele possa desenvolver, ou para que ele possa manifestar esses conhecimentos, esses valores, ele depende dessa maturidade neurológica. Então hoje a gente sabe que uma criança, por exemplo, que se encontra na fase, vamos colocar uma faixa etária dos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, os interesses dela estão voltados, por exemplo, para as brincadeiras, estão voltados para o início da sua educação. Ela não consegue se manifestar como um espírito, com uma bagagem intelectual, com uma bagagem moral, como a gente poderia imaginar. Ela depende dessa maturidade orgânica. Embora ela não tenha possibilidade de manifestar essas suas tendências, elas estão ali presentes. E, eventualmente, a criança comete algum tipo de crime, principalmente na fase da adolescência, quando ela começa a desenvolver melhor ali o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de realização. Então, a nossa legislação, atualmente, ela precisa lidar com o indivíduo por aquilo que ela vê, por aquilo que ela entende. Em termos orgânicos, em termos psicológicos, nós sabemos que o indivíduo não está desenvolvido, embora saibamos da sua maturidade psicológica, da sua maturidade espiritual. Ou seja, embora nós tenhamos essa bagagem, a sociedade hoje não leva isso em consideração. Exatamente por esse tema, o espírito, a imortalidade, a reencarnação, ainda são temas bastante vinculados às religiões, e não à realidade do indivíduo. Então a gente lembra que aquilo que é sociedade não tem nada a ver com aquilo que é religião. Infelizmente a gente tem essa separação bastante profunda, né? E ainda vai demorar bastante tempo para que a gente possa realmente vincular uma coisa a outra para tomar as nossas decisões. Mas baseado nessa imaturidade, por aquilo que a psicologia estuda, por aquilo que a medicina estuda, a neurologia, como nós colocamos, nós temos que tomar atitudes, tomar decisões em torno da criança, baseados naquilo que ela apresenta. Um adolescente que comete um crime, a gente percebe que hoje as crianças parecem que estão se manifestando de uma forma mais precoce. Quando se fala, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa legislação diz que até os 17 anos, 11 meses e 30 dias, ou 29 dias, você é uma criança, você é um adolescente. E mesmo que você cometa algum tipo de crime, você é tratado como adolescente, exatamente por causa dessa imaturidade, dessa incapacidade que você tem de discernir as atitudes que você toma.
Embora nós tenhamos isso aqui no Brasil, em outros países é diferente. Na Inglaterra, por exemplo, se por acaso uma criança comete um crime, ela é punida por o crime que ela cometeu. Me lembro de um garoto, por volta dos seus 11 anos de idade, cometeu um crime. Colocou ali umas outras crianças dentro de um baú, fechou essas crianças, e aí então elas morreram asfixiadas. E ele foi punido como se fosse um adulto. Pegou ali tantos anos de cadeia, né, de reclusão. Não sei exatamente o que se desenrolou, porque já faz bastante tempo isso daí. Não sei se mudou alguma coisa ou não. Mas puniu pelo crime que ela cometeu. Aqui no Brasil a gente comete pela capacidade que ela tem de assumir a responsabilidade por esse crime. E de fato é assim, eu concordo com isso também. Vejo dessa forma que a nossa psicologia hoje deve analisar, sim, o seu livre-arbítrio para tomar uma decisão está diretamente vinculado à sua capacidade de assumir responsabilidade. Se você comete um crime na fase da adolescência, a pergunta é: qual foi a educação que você teve? Qual é o ambiente? As perguntas são, né? Qual é o ambiente que você vivenciou? Qual foi a educação que você recebeu? Como seus pais te tratavam? Que tipo de influência você teve? E aí então você começa a tomar as suas próprias decisões. Daí então que se por acaso um adolescente, uma criança comete um crime, os seus pais são responsáveis, porque eles tinham a obrigação de dar as devidas orientações para que ele não cometesse aquele crime. Se por acaso esse adolescente comete assim mesmo esse crime, ele é tratado como um criminoso, mas como um criminoso dentro das suas limitações. Hoje nós temos ali, passou na televisão hoje pela manhã, uma adolescente de 15 anos que mandava e-mails para um empresário ameaçando a filha dele, para que depositasse uma quantia na sua conta e coisa e tal. E aí então a polícia conseguiu rastrear, prendeu essa adolescente e a levou para uma instituição de reabilitação de menores, mas os pais ali também assumindo responsabilidades. Então a gente lembra sempre que, de fato, dentro desse organismo que nós temos hoje, nós temos fases de desenvolvimento. E essas fases vão aumentando a nossa capacidade de tomar decisões, de entendimento, de maturidade, para podermos assumir essas responsabilidades. Então, dentro do espiritismo, a gente coloca, sim, o espírito é imortal, sim, o espírito tem ali uma bagagem que diz respeito a ele, sim, o espírito está submetido à lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito nesse caso. Mas dentro do mundo encarnado em que nós nos encontramos, por estarmos reclusos nesse corpo físico, nós acabamos então tendo essas limitações. E aí, então a nossa sociedade, ainda que de um modo precário, por não ter ainda esse entendimento amplo a respeito do espírito, a respeito desse entendimento profundo da consciência humana, procura da melhor forma sempre tentar fazer com que os indivíduos consigam viver dentro de regras, consigam viver dentro de uma educação. O soldado colocou, a partir dos 12 anos já se apresenta um desenvolvimento considerável. Os corpos vêm se manifestando precocemente, né? Sim, tanto organicamente, né, o soldado, como psicologicamente também. Hoje, eu lembro, que na época em que eu era adolescente, nos meus 13, 14 anos, eu era assim, aquele garoto que se preocupava em brincar, se preocupava em cuidar daquilo que dizia respeito aos meus interesses naquela faixa. Hoje uma criança com 13 anos tem muito mais maturidade, muito mais esperteza, digamos assim, do que na minha época, Hoje com 43 anos eu tenho. Então mostra realmente que o próprio mundo, os estímulos que o mundo oferece para essas crianças, acabam fazendo com que elas tomem decisões que elas não conseguem se responder por isso. A violência, por exemplo, na minha época, era muito diferente da violência nos tempos de hoje. A adolescência naquela época é muito diferente da adolescência de hoje. A sensualidade, as provocações, os conceitos adolescentes daquela época, muito diferente de outros. Então a gente mostra que muitas vezes a atitude que a gente tem hoje se dá muito mais pelas influências do que necessariamente pela bagagem. Agora, se eu já tenho uma bagagem, uma tendência negativa, que eu preciso lapidar, que eu preciso controlar, e eu tenho essa liberdade de expor pelos estímulos que eu recebo da sociedade, então a gente tem uma combinação muito perigosa. Então a gente lembra sempre assim, que o indivíduo assume responsabilidade de acordo com a maturidade que ele tem, de acordo com a convicção que ele tem daquilo que ele está fazendo. Se ele faz simplesmente dando vazão àquilo que ele traz dentro dele, sem ter noção do que ele está fazendo, sem ter uma ideia do peso dessa responsabilidade, então a gente tem ali os atenuantes e temos os agravantes também. Tem uma passagem interessante, assistindo a um documentário sobre a Divina Comédia, só para vocês terem uma ideia, para diferenciar uma coisa da outra, quando Dante Alighieri, junto com Virgílio,
fazia uma viagem, né, ao mundo espiritual, dividido em 3 partes, né? A gente lembra que é o inferno, o purgatório e o paraíso. E nesse documentário fizeram uma análise interessante, né, os especialistas fizeram uma análise interessante, mostrando que o inferno era dividido em dois níveis diferentes, onde ele recebia os pecadores do primeiro nível, os pecadores que erravam por fraqueza, e o segundo nível, que era mais profundo, aqueles que erravam por intenção, que eram realmente os criminosos. Então a gente percebe que nessa analogia de inferno e de sofrimento, nós temos ali vários tipos de erros que são cometidos. O erro que você comete não querendo, mas não conseguindo conter por uma fraqueza moral, e aquele que você faz porque você quer fazer, pela maldade. A mesma coisa acontece com os espíritos que estão encarnados. Algumas vezes o espírito erra naquele momento, ele acha que é certo, ele aprendeu a fazer assim. Uma criança, por exemplo, no meio do tráfico de drogas, que noção que ela tem do que ela está fazendo? Ela está vivendo a realidade dela. Estar ali naquele local para ela é uma grande prova, domar os seus instintos também é uma grande prova para ela e para os responsáveis, mas qual é exatamente a capacidade que ela tem de assumir a responsabilidade por aquilo que ela fez? Agora, quando você pega um adulto, já é diferente. Por isso a gente lembra sempre que todas as vezes, todo o peso que recai sobre uma pessoa vai de acordo com a capacidade que ele tem de suportar, pelo entendimento que ele tem daquilo que ele fez. Então seria mais ou menos essa visão que nós colocamos. Por isso, nesse caso, da pergunta que a Janilce fez para nós, mostra exatamente isso. Sim, o espírito traz essa bagagem, mas ainda, pelo fato de ser criança, não consegue ainda ter essa visão clara exatamente da realidade que ela vive e do peso das decisões que ela toma, das ações que ela toma. Por isso os responsáveis por ela, os pais, que têm essa missão, esse compromisso de dirigir as suas ações, de orientá-la da melhor forma, são co-participantes desse processo educativo. Os pais têm essa missão, conforme o próprio livro dos Espíritos traz para nós, que se por acaso os pais fazem tudo o que é possível e mesmo assim a criança erra por uma tendência, ela assume a responsabilidade dentro das suas capacidades. Espiritualmente também tem os atenuantes e os agravantes. Agora, se os pais negligenciam, os pais são colaboradores desse tipo de equívoco. Deixa eu ver aqui. Filhinha, coloca na área de texto, por favor, que você escreveu. A Márcia colocou: minha filha tem 17 anos e não está acompanhando esse desenvolvimento todo, né? Não está até comentando com uma amiga, né? Pois é, mas isso depende muito da maturidade de cada um, né, Márcia? Não adianta a gente querer a maturidade orgânica, a maturidade psicológica de cada um, tudo tem seu tempo. A gente sempre fala assim, né, tem aqueles adolescentes que são mais assim imaturos, em compensação tem aquelas crianças que são mais maduras, né? Eu lido com adolescentes, eu vejo essa diferença de crianças que têm a mesma idade e de repente você percebe que um se comporta completamente diferente do outro. E por que isso tudo? É uma questão de individualidade. A gente fica imaginando Jesus na época dele, quando ele era um adolescente, quando ele era uma criança, como é que ele se comportava diante das pessoas. Todo mundo vai imaginar, não, Jesus, imagina, ele já vai desde os seus 10 anos de idade, ele já falava com todo o conhecimento. Jesus era uma criança, que dentro da sua imaturidade orgânica, apesar da sua bagagem moral e espiritual, ele continuava sendo uma criança num processo de desenvolvimento. O corpo dele, os neurônios dele se formavam no mesmo tempo que as crianças normais. Então ele brincava, ele chorava, ele fazia isso, fazia aquilo, mas tinha um comportamento ali que se diferenciava nesse ou naquele ponto. Sim, ele brincava como qualquer criança. Todo mundo pensa diferente, não, porque ele era diferente. Ele estava amadurecendo dentro daquele organismo. É uma lei. A lei divina, que mostra a lei da natureza, ela não dá saltos, ela não muda de um ponto para outro. Só porque ele era um espírito mais evoluído, o seu organismo com células, com neurônios, era diferente dos demais? Talvez com mais resistência, né, pelo envolvimento fluídico, energético e tudo mais, mas psicologicamente é assim. Do contrário, ele seria uma criança que no momento em que nasce, começava ali a declarar, a falar com a mãe dele nos seus primeiros dias de vida, falando sobre os mistérios do universo. Mas não, ele teve que mamar, ele teve que chorar, ele fez cocô, ele fez xixi. Ele viveu as fases naturais de qualquer criança. Por isso a gente lembra sempre, o organismo vai se desenvolvendo e o espírito vai soltando o seu potencial conforme o organismo vai permitindo.
É até engraçado porque as pessoas nunca pensam nisso, elas pensam Jesus como um espírito mais elevado, mas se esquecem que ele vivenciou na matéria, e estando na matéria ele foi submetido às leis da matéria. Embora com alguns diferenciais, como a gente colocou, né, exatamente pela sua grande elevação, pelos fluidos e pela energia e tudo mais, pelas influências também, mas ele era uma criança como outra qualquer, devia correr atrás de galinha, devia correr atrás de cabrito, devia brincar com passarinho, devia brincar com flores, com borboleta, como qualquer outra criança. O soldado colocou: as crianças atualmente têm mais acesso ao conhecimento e às novas vivências quanto à maturidade. Nem sempre, muitas vezes, as pessoas apresentam uma idade avançada, né, e pouca maturidade. Os estímulos estão muito intensos nos tempos de hoje, né? Você assiste televisão, você vê a violência com naturalidade. Uma criança, por exemplo, com o pai assistindo uma... Ontem eu conversava com um aluno, ele tem 12 anos, e aí então ele falava sobre esse programa que passa sobre luta livre, né, sobre arte marcial, esse reality show, né, do UFC, que são aquelas lutas, né? E ele falava assim que ele sentava com o pai dele e ficava torcendo para ver quem ia ganhar a luta e coisa e tal, aos 12 anos de idade. Então significa que você pegar uma luta dessa, que é tão agressivo, um esporte desse que é tão problemático nos tempos de hoje, crianças brigando na escola, pessoas brigando na rua, uma criança de 12 anos de idade assistindo com o pai com toda naturalidade. Como se aquilo fosse: mas é um programa legal, eu gosto de ficar torcendo, sem se dar conta de que aquilo está transmitindo para ele uma mensagem de uma ação que não é natural, mas que para ele se torna comum. Você assiste a um programa de adolescente e vê crianças se beijando com toda naturalidade, sem ter consequência, maturidade emocional para aquilo, engravidam, fazem isso, fazem aquilo, e depois ela demonstra esse mesmo comportamento na rua, e a gente diz assim: mas ela fez isso porque é natural. Pode ser natural na cabeça dela porque ela vê aquilo com naturalidade, mas as consequências daquilo são consequências bastante graves, né? Tico até colocou, né? Quem faz o bem ou o mal não é o espírito, independente da idade do seu corpo. Pois é, exatamente o que eu coloquei, né? O espírito traz as suas tendências, mas a influência nessa fase em que ele está absorvendo informações tem grande contribuição. A influência dos familiares, a influência dos amigos, a influência da sociedade, tudo isso interfere, assim como interfere no nosso comportamento também. Acho que se uma criança mata outra, a sua responsabilidade espiritual é a mesma de um adulto. É difícil a gente falar sobre isso, Tico e Teco, porque a criança, quando ela comete uma agressão, muitas vezes ela agride sem ter a noção que ela está matando. Porque ela não tem maturidade para isso. Ela não pensa, por exemplo, se eu matar alguém eu vou ser preso, se eu matar alguém eu vou tirar a vida dessa pessoa. Um adulto já é capaz de pensar dessa forma. Então, por isso, pelo fato dela estar nessa fase de adolescência, ela tem esse atenuante, tem uma tendência negativa, mas o que ela cometeu nessa fase acaba diminuindo o peso da sua responsabilidade. Ao contrário de um adulto que planeja, que faz elabora tudo aquilo na sua mente, né? A Vaninha colocou, né, eu acredito que a evolução humana não acontece apenas fisicamente, né? Quantas mudanças aconteceram na parte física, a parte moral e o conhecimento também, né? Tudo isso contribui. Armando colocou, né, esses camaradas que lutam, dá a entender que são espíritos gladiadores encarnados, mas isso é uma suposição minha. Olha, Armando, quando a gente fala no esporte de modo geral, né, o esporte, na verdade, foi uma forma de nós direcionarmos a nossa agressividade, o nosso desejo de conquista. E a partir do momento em que você vai aceitando esses tipos de esportes agressivos, isso apenas dá vazão à agressividade que tem dentro de você. Você pode colocar gladiadores encarnados, por exemplo, no caso desses trabalhadores, desses atletas, como você pode colocar também um outro esporte qualquer que seja agressivo. André Luiz fala muito sobre arte marcial. Ele falou certa vez sobre artes marciais. Então, se você pratica o karatê, se você pratica o judô, se você pratica um kung fu, por exemplo, isso você nada mais faz do que dar vazão à sua agressividade. Né? Então, na verdade, a gente percebe que o que eles demonstram, na verdade, é simplesmente uma vazão. O que eles eram naquele passado poderiam ser, sem dúvida nenhuma, gladiadores, né? Mas poderiam ser pessoas comuns que eram agressivas. Simplesmente assim. A Vaninha colocou em alguns casos de adolescentes, não tem como negar que eles sabiam o que faziam e ainda tinham maturidade, né, mesmo que negativamente, né, maior que muitos adultos. Quem não se lembra do Champinha, o menino que violentou e matou um casal adolescente que era líder do seu bando? A gente vê assim que tem aqueles espíritos que, né, em determinada fase, mas a gente fica pensando assim, aos 4 anos de idade, ele conseguia demonstrar essa agressividade toda?
Provavelmente não. Mas conforme ele foi amadurecendo e tendo oportunidade de dar vazão a esse seu lado negativo, né, entrando na fase da adolescência, a sua mente começando a ter uma visão diferente, ele desejando realizar, né, ou praticar essas tendências que ele já tinha, no momento em que ele atingiu essa maturidade, a coisa aflorou. Além da influência, além também da falta de educação, provavelmente. Né? Então, a gente pode ver dessa forma. Não podemos desvincular aquilo que o espírito traz como bagagem, para a gente poder concluir, daquilo que a psicologia mostra, porque estuda profundamente isso. Mais uma vez a gente fala, o espírito, pelo fato dele trazer uma grande bagagem, não significa que ele consegue demonstrar isso de uma hora para outra. Como nós colocamos, se fosse assim, Jesus nasceria falando, nasceria andando, não teria dependência da sua mãe. Ele já sairia batendo palma para o mundo e falou, gente, cheguei aqui, o que a gente vai ter que fazer? Ou então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Ele teve que passar obrigatoriamente por todas as fases do desenvolvimento orgânico, que é uma lei natural. Quando a sua mente começou a adquirir certa maturidade, aí sim ele começou a demonstrar aquele potencial espiritual que ele tinha. Isso que é importante. Né? Quem mata, na verdade, é o indivíduo. O indivíduo é o espírito. O corpo sem espírito não é indivíduo. Né? Mas o espírito só consegue manifestar aquilo que ele faz a partir de determinada fase da sua vida. Tá? Eu não sei se eu consegui responder adequadamente a nossa amiga que fez aqui a solicitação para nós, né, a Janilce, mas assim, a linha de raciocínio que a gente tem que seguir é sempre essa. É uma combinação de fatores, é uma combinação de elementos que devem ser levados em consideração. A psicologia hoje considera apenas a personalidade e considera apenas o desenvolvimento neurológico e emocional. Né? Como é que está o som, pessoal? Ok, por favor? Ok, obrigado. Mas aí, com o passar do tempo, quando a psicologia começar a analisar também o espírito, aí sim a gente vai ter ali uma visão mais completa, assim como a medicina, assim como o meio judiciário, assim como a educação, tudo isso vai ser, né, vai começar a se desenvolver com o passar do tempo. A gente tem hoje a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que fala exatamente isso, que procura ter essa visão do indivíduo como espírito que ele é, mas respeitando exatamente as limitações do mundo físico que a gente tem. Porque o espírito, estando encarnado mais uma vez, ele está submetido a essas restrições. A medicina hoje que nós temos a Associação Médico Espírita, que avalia o indivíduo como espírito, as doenças como influência do espírito e tudo mais. Então, tudo vai acontecendo de acordo com o tempo, de acordo com essa combinação de elementos. Né? Vamos lá então. Né? Então, quem é julgado é o espírito, não importando a idade do seu corpo. Sim, importando a idade do seu corpo. Foi o que nós colocamos agora. Nós temos que levar em consideração as restrições que o espírito sofre estando encarnado. Você não pode julgar um homem de 40 anos que comete um assalto na rua de um adolescente de 12 anos de idade que por acaso está num trânsito e para poder roubar alguma coisa comete um crime. Qual é o grau de maturidade que os dois têm? Um homem de 40 anos e uma criança de 12 anos. A criança de 12 anos age instintivamente para poder ali conquistar aquilo que ela precisa. Um homem de 40 anos já age assim dessa forma. Para Deus é a mesma coisa. O espírito estando aqui restrito, leva em consideração essas limitações. Deus não vê o espírito simplesmente como espírito. Ele analisa todas as condições a que o espírito está submetido. É a mesma coisa. Não posso, por exemplo, julgar igualmente o indivíduo que mora numa cidade tranquila com o indivíduo que mora num ambiente de guerra. Ele vai ter comportamentos diferentes pelas influências, pelas situações, pelas suas características. E é exatamente isso que nós não conseguimos observar. Nós acreditamos que basta olhar genericamente as coisas que tudo se resolve. Não é assim. Essa visão divina sabe exatamente quando, como, porquê, o que vai acontecer, quais são as influências, quais são as suas virtudes, quais são as suas fraquezas. E é assim que vai ser analisado. Não podemos colocar pesos iguais em situações que são diferentes. A Mídia colocou, né, o jovem não pensa muito nas consequências, mas é impossível. Sim, são inconsequentes, são irresponsáveis, são impulsivos, vivem no mundo de fantasias até certa idade. Até colocar os pés no chão, ele vai se assentando, porque é até uma realidade. Basta a gente ver, por exemplo, não pegamos crianças, por exemplo, que sobem em móveis de casa, colocam uma toalha amarrada no pescoço e tentam voar como super-homem e se esborracham no chão?
E a gente fala assim, mas por que ele não pensou nisso antes? Porque a cabeça dele vive num outro universo. Ele vai assentando aos poucos ali o seu espírito nessa realidade, e com o passar do tempo ele vai se tornando maduro. Então, assim como uma criança brinca de ser o super-homem, brinca de ser um Homem-Aranha, uma criança brinca também de ser agressiva. Porque ela acha que aquilo é natural, até que ela tenha consciência do que ela está fazendo. Então Deus nos julga pelas nossas intenções. Uma criança não tem intenção necessariamente de ser má, mas a sua atitude, por ser uma atitude inconsequente, acaba gerando mal, diferentemente de alguém que faz isso premeditadamente. É nesse sentido que a gente tem que analisar. Vamos lá. Esse é um tema bastante interessante, que merece nossa discussão, sem dúvida nenhuma, mas uma reflexão bastante ponderada, uma reflexão bastante abrangente para a gente poder entender a profundidade desse assunto, levando em consideração todos os elementos que envolvem o desenvolvimento do indivíduo aqui no mundo como encarnado. O que mais aqui? A Miriam colocou, não existem, mas são características gerais da faixa etária. Estudando essas faixas vamos entender melhor. Sim, sem dúvida. Beleza? Vamos lá, a próxima questão que vocês queiram colocar? Só para a gente mudar um pouco de tema, eu separei ontem aqui, mexendo nas minhas coisas, algumas psicografias que eu encontrei, que eu achei que valia a pena a gente analisar, porque eu no meu acervo, assim, procurando, achei bem interessante. Tinha aqui uma psicografia que dizia o seguinte: já cansei de gritar por socorro, há dias faço isso sem sucesso. Só o vejo à minha volta, o sol que vejo à minha volta é a mata fechada, às vezes o curso de um rio com sua água gelada, mas nele não há vida, nem um único peixe para saciar minha fome. Durmo ao relento, às vezes sinto frio e o que é pior, não sei que direção tomar, não sei para onde ir, não sei nem mesmo se devo ir a algum lugar. Por vezes me pergunto, se eu ficar aqui quieto, não aparecer alguém para me socorrer. Será que estou andando em círculos? O dia é muito pequeno. Eu mais convivo com a noite e encontro muita dificuldade para me orientar nessa escuridão. Por que fizeram isso comigo? Por que vivo assim? Por que não encontro ninguém amigo? Por que essa solidão? Por quê? Eu, que era acostumado a falar às massas, hoje me vejo falando sozinho. Chega a ser irônico. Alguém, por favor, me ajude. Alguém venha me tirar daqui. Essa foi uma psicografia que chegou numa reunião mediúnica. E a médium, trazendo para nós assim as impressões, ela escreveu o seguinte, que a letra na psicografia naquela noite estava especialmente feia. A mensagem foi escrita com muita pressa e a mão mal tocava no papel. Escreveu a maior parte do tempo segurando somente a caneta, sem que a mão tocasse no papel. Não chegou a ver o rosto dessa pessoa, mas esteve nos lugares onde essa pessoa vivenciava, porém estava ali sozinha. Viu a mata a que ele se referia, iluminada por uma bela lua cheia, estava na beira de um rio não muito largo, águas quase paradas. As árvores eram altas e com a folhagem só na ponta dos galhos. O ar no local era frio e nem precisou tocar na água para saber que ela também estava gelada. Já quando ele fala que era acostumado a falar às massas, a visão, a impressão que a médium teve, na sua mente, assim, a visão que ela teve, foi vendo ele numa tribuna, falando no microfone, e diante deles, numa manhã cinzenta, havia na praça bem larga, com um obelisco no centro. Essa praça estava tomada de pessoas que pareciam fascinadas com as palavras ditas por ele. Então a gente vê assim um reflexo mental de um espírito, após viver a sua vida ali com as suas fantasias, com as suas ilusões, tentando egoisticamente satisfazer os seus desejos às custas do sofrimento das pessoas. Quando ele volta para o mundo espiritual, então ele passa exatamente por essa reclusão, esse isolamento, porque na verdade ele não conquistou absolutamente nada, ele não produziu absolutamente nada. E aí então ele vive nesse isolamento. Com relação ao ambiente que ele relata, naturalmente uma produção da sua mente, um local ali onde ele se via apenas isolado, vivendo às custas de si mesmo, e é então sendo levado a essa instituição espírita para poder ali trazer as suas primeiras impressões. É exatamente assim
que os espíritos o colocam em contato com os encarnados, né, para poder despertar nele uma consciência diferente. E a partir dali, então, os espíritos, né, um trabalho já feito no mundo espiritual, de assistência, de acordo com a aceitação e de acordo com a disposição de transformação que ele apresenta para poder se regenerar, digamos assim. Então é interessante a gente observar não apenas o relato que foi trazido, mas também as características, os detalhes do trabalho mediúnico que foi feito. Né, a forma como a psicografia chega, a gente lembra que os espíritos que são mais equilibrados trazem para nós, né, as suas comunicações através de uma escrita mais tranquila, né, da psicofonia também mais equilibrada. A sensação que o médium sente também é muito mais tranquila, né, muito mais serena, enquanto que aqueles espíritos mais agitados transmitem essas impressões para os médiums também. A forma como se escreve, a sensação que se tem, a visão, essa conexão mental que há entre o médium e o espírito, faz com que eles, principalmente por parte do espírito, né, compartilhem da mesma visão. Isso de acordo com a sensibilidade do médium. E aí então você começa a penetrar na mente daquele espírito para poder vivenciar exatamente aquilo que ele vivenciou. Então é uma experiência bastante interessante de ser observada. Darlene, se você puder colocar para mim aqui no PVT, fica melhor, tá? Porque eu não tenho acesso agora ao meu e-mail. Por favor, cola para mim aqui que fica mais fácil. Tá? Muito bem, meus amigos, mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Vamos lá, enquanto isso, vocês podem colocar na área de texto, né, qualquer dúvida. A gente lembra que o nosso tema livre hoje, bom dia a todo mundo que chegou, o nosso tema livre hoje, a gente tem aqui o dia aberto, as dúvidas que vocês queiram apresentar, os temas que vocês queiram propor. O que vocês queiram colocar, se tem alguma coisa? Fiquem à vontade, estamos aqui à disposição. Vocês estão me ouvindo, né? Me dá um ok, por favor, na área de texto. Ok, né? Tá certo. A Beth colocou, né? Um espírito no período de gestação pode desistir de reencarnar? Sim, né? É uma questão até que foi colocada no próprio Livro dos Espíritos, quando falava sobre o aborto, principalmente, né? Porque o espírito, enquanto ele passa pelo processo de gestação, ele está se vinculando, né? Se vinculando ao corpo físico, mas no momento em que o espírito, passando por algum tipo de temor, por algum tipo de receio, ele opta por abrir mão da sua encarnação, ele pode se desligar. Claro que são casos bastante raros, são casos assim que exigem, né, de uma circunstância bastante dolorosa, bastante problemática. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Separação da alma do corpo. Deixa eu ver se é nesse capítulo que a gente pega exatamente aqui. Peraí que eu trago exatamente aquilo que você colocou. Deixa eu ver, não é aqui. A reencarnação. Tá aqui, deixa eu ver. Não é aqui. Da reencarnação. Peraí que eu já pego para você já, Betinho, que fala sobre a união do corpo com o espírito. Tá aqui, encarnação. Aqui agora não tem o número exato, mas se puder achar, a gente vê aqui. Porque quando a gente fala sobre a reencarnação, a gente já leu sobre vários depoimentos de espíritos que chegam até nós para trazer, para vir até o mundo físico, para vivenciar suas experiências. A gente lembra que normalmente as experiências de resgate apresentam para os espíritos muitas vezes uma programação bastante difícil, com muitos desafios, uma programação em que vai ter muito sofrimento para ele, principalmente sofrimento moral, sofrimento físico, mas o moral em especial, né? E aí, nesse caso, quando a gente fala sobre a capacidade que o espírito tem de enfrentar aquele desafio, porque é mais ou menos assim, né? O Kardec faz uma comparação interessante, que o soldado, quando ele está no quartel recebendo as instruções, ele se acha o homem mais corajoso do mundo. Ele está mexendo com os seus equipamentos, ele está mexendo ali com
tá lidando com seus amigos, todo mundo estimulando e coisa e tal, e de repente o espírito embarca para poder ir para o campo de batalha. E ali então ele começa a sentir todo o receio, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que por acaso eu vou fracassar? Será isso? Será aquilo? Então ele começa a surgir uma série de dúvidas. E aí nós temos muitas provas que são apresentadas para nós, provas, por exemplo, no relacionamento com os espíritos com quem ele vai vivenciar. Aquele casos, por exemplo, de abortos espontâneos que algumas vezes surgem, pode acontecer não apenas de uma formação, de uma má formação orgânica, mas uma disposição do espírito naquele momento em que ele se vincula com a mãe, ele começa então a sentir a sua vibração, muitas vezes espíritos antipáticos que estão ali unidos, e aí nesse momento ele faz a opção de não querer continuar aquilo tudo, e para ele vai ser um grande sofrimento, porque ele vai ter que recomeçar numa circunstância mais problemática. Então, não apenas nesse contato direto que ele tem com esses espíritos, com esse espírito, no caso sua mãe, seus pais, os familiares que estão próximos, mas ele começa também a sentir o temor daquilo que ele vai enfrentar. E ali é o grande problema. Está aqui, ó, no capítulo 7, Retorno à vida corporal, união da alma e do corpo. Quer ver? Vamos ver aqui rapidinho. Encontrar aqui essa resposta que a Beth colocou. Tá vendo? Tá aqui, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolher morrer antes de nascer? Ele vai escolher outro. A utilidade do espírito em sua encarnação num corpo que morre dias depois. Se o espírito sabe. Na 349, quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente para outra existência? Coloca nem sempre imediatamente. Ele necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Deixa eu ver aqui. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se como homem ele se queixa da vida que tem? Sim, né? Deixa eu ver aqui, mais uma vez aqui rapidamente, só descer um pouquinho. Está aqui. A união do espírito com o corpo não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar o feto como tendo uma alma? Coloca para nós aqui também. Tá aqui, ó. Não tá aqui ainda não, peraí que eu estou procurando por aqui. Deixa eu só achar aqui. Um minutinho só. Eu não estou achando a questão exata aqui agora que fala sobre isso, Beth, mas mas trata exatamente desse raciocínio que a gente pode pegar. Eu queria mesmo embasar, né, porque o raciocínio a gente já conseguiu entender como funciona isso, né? Então ele tem essa possibilidade de abortar. Mas são aqueles casos que a gente começa a entender, Beth, que são os casos mais graves. Porque não é tão simples assim o espírito chegar e falar assim, olha, eu não quero mais, eu vou abandonar. É realmente naqueles casos mais extremos, em que o espírito realmente entra num estado de perturbação muito grande, num estado de agitação muito grande, ele chega naquele ponto em que ele quer realmente desistir, né, que a gente não consegue ainda, né? Que ele quer desistir mesmo, né? Então, é nesse caso, né? Sim, pode acontecer nos casos mais drásticos, sempre nos casos mais drásticos, né? Então, infelizmente que eu não achei, né? Porque, né, claro que a gente já estudou esse tema e tudo mais, eu só queria encontrar realmente aqui a questão para a gente poder lembrar. Mas depois a gente pega direitinho a questão achando aqui. Se vocês encontrarem, coloca para nós aqui na área de texto, por favor, que fica mais fácil. Mas deve ser assim, a gente pode considerar, Beth, que não é apenas o medo de encarar uma prova difícil. Porque medo por medo, todos nós temos esse medo. É natural, a gente se deparando com uma existência repleta de desafios, de dificuldades e tudo mais, é natural que a gente tenha aquela sensação de fracasso, aquela sensação de sofrimento. Mas há aqueles casos em que realmente o espírito praticamente, digamos assim, entra em pânico. Ele se sente apavorado, é uma aversão muito grande e tudo mais. Então, sempre nos casos extremos que a gente deve considerar.
né? A Osterfall colocou em cima, né, quando o espírito desiste da sua encarnação, como fica a situação dele na espiritualidade, né? Quando há o aborto espontâneo. A gente lembra que o aborto espontâneo não significa necessariamente uma fuga. Pode ser uma prova para o espírito que tenta reencarnar e passa por esse fracasso, como pode ser para os pais também. Então pode ser uma má formação orgânica. Mas há os casos em que o espírito aborta a sua gestação. Porque o aborto, a gente tem que lembrar, é uma palavra que não significa necessariamente um vínculo com gestação. Aborto significa interrupção. Eu posso abortar uma operação, eu posso abortar aqui o meu computador ligado, é só apertar o reset que eu abortei ali o seu funcionamento. Então quando ele fala em aborto, significa interrupção. Então o espírito pode interromper o seu processo de gestação, dentro daquelas circunstâncias que a gente levantou aqui como possibilidades, né? E no caso do espírito que foge de um compromisso, no mundo espiritual ele passa por todo aquele processo de reequilíbrio, que é sempre bastante doloroso, porque quando a gente passa por uma dificuldade e ela foge do nosso controle, a gente tem ali toda a assistência, todo o suporte. Quando você passa por uma circunstância por opção, aí você assume as responsabilidades. Para fazer uma comparação, a gente lembra do suicídio. Quando você desencarna por um processo qualquer, por uma doença, por uma violência, você vai para o mundo espiritual cumprindo as determinações da sua programação reencarnatória. Então, quer dizer, foge do seu controle. Agora, quando você opta por isso, quando eu quero realmente fugir, e eu fujo desse compromisso, todas as consequências depois recaem sobre mim. Naturalmente, de acordo com a minha maturidade, que a gente colocou, com a capacidade que eu tenho de assumir essas consequências, né? Quer dizer, será que eu fiz isso com lucidez? Será que eu não fiz? Eu fiz porque eu queria realmente desistir? Ou eu fiz porque eu estava tomado de pavor, tomado de medo? Então esses elementos são levados em consideração também. Então no mundo espiritual ele é de novo recebido como um espírito que infelizmente fracassou e vai ter que passar por um processo de reconstrução da sua evolução, digamos assim, pelo fato de ter interrompido aquele processo. O Mário colocou para nós: o espírito que é abortado por vontade dos pais, ele volta na mesma mãe em outra gravidez? Pode ser que sim, pode ser que não, o Mário, a gente já não sabe. Normalmente o espírito que é vinculado a um espírito que vai reencarnar, que se encontra emocionalmente, né, ou digamos assim, espiritualmente vinculado à mãe, se por acaso a tentativa dele voltar vai proporcionar para ele algum tipo de fracasso, então o mundo espiritual sempre procura de alguma forma contornar essa impossibilidade. Agora há muitos casos que a gente sempre conversa nos nossos atendimentos de mães, por exemplo, que fizeram aborto na adolescência, mães que fizeram aborto num tempo um tempo prévio, que são tomadas de grande arrependimento. Então elas dizem assim: olha, estou muito arrependida, eu queria saber se eu posso dar uma outra oportunidade para o espírito que seria meu filho. A resposta que a gente dá é assim: olha, a gente não tem como determinar, mas a partir do momento em que há uma disposição de recomeçar aquilo que foi interrompido, já é um passo significativo. Então pode ser que esse espírito volte, sem dúvida nenhuma, a vivenciar naquela experiência. Agora um detalhe interessante que a gente leva em consideração também, que é importante a gente comentar, é que o espírito, quando ele é abortado, ele passa por um trauma moral, um trauma psicológico muito grande. Porque a gente pensa assim: não, o espírito depois que ele desencarna, né, eu já leio o que vocês colocaram, tá, pessoal, aqui nos meus PVTs? O espírito, quando ele desencarna, ele compreende que a mãe não estava preparada para aceitá-lo, ele pode perdoá-la por isso, ele faz e acontece. Só que muitas vezes o espírito, depois que ele vivencia uma experiência tão dolorosa como essa, tão traumática como essa, muitas vezes ele é tomado de uma grande revolta, por uma rejeição, porque ele foi rejeitado pela mãe. Ele tinha ali todas as expectativas, todos os sonhos, sabia o que poderia vir para ele como benefício, e de repente ele é rejeitado. Esse sentimento de rejeição aplicado sobre espíritos com o nosso grau evolutivo nem sempre é bem recebido. Por isso são poucos aqueles que de imediato conseguem, por exemplo, perdoar os pais ou perdoar os responsáveis por isso. E aí então, numa encarnação seguinte, são aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos que têm ali uma grande antipatia, e a gente não sabe por quê. É uma antipatia gratuita, de repente por traumas que vieram do passado. Tem um livro muito interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, chamado Os Abortados. Esse livro não é um romance, ele é um livro, uma coletânea de psicografias,
de espíritos que vivenciaram a experiência do aborto. E a maioria das informações falam das psicografias, falam de muita dor, de muito sofrimento. É um livreto, na verdade, não é um livro muito grande. Se eu não me engano, a psicografia do Chico Xavier, que ele fala sobre isso. Né? Então, por isso que a gente sempre coloca, né, que o aborto, né, qualquer tipo de trauma, um assassinato, por exemplo. Eu fui assassinado. Aí eu chego no mundo espiritual, a primeira ideia que se tem é assim, não, eu vou perdoar meu assassino, porque eu compreendo que ele não estava, que a circunstância o levou a esse equívoco e coisa e tal. Eu vou, na maioria das vezes, aquele que passa por um assassinato, chega no mundo espiritual tomado de revolta, e muitas vezes se torna um obsessor daquele que foi o assassino. Por isso, psicologicamente, moralmente, no nosso grau evolutivo, a gente nem sempre tem condições de assimilar de imediato o trauma que foi sofrido. Então, por isso que o Mário perguntou lá em cima, se o espírito volta na mesma gravidez. Se isso for necessário, se isso for positivo para aqueles espíritos, sim, acontece. Se por acaso há uma necessidade de um adiamento, vamos proporcionar para aquele espírito uma reencarnação num ambiente menos agressivo, para que ele possa se desenvolver e depois retomar aquele compromisso, isso é possível também. Então os espíritos procuram, da melhor forma, sempre ajudar, né, sempre proporcionar aquilo que é benéfico para todas as partes, que é o mais importante. Né? Voltando aqui um pouquinho no PVT, o Acerfal colocou para nós aqui, deixa eu ler o que você escreveu, Acerfal. Poderia falar um pouco sobre a questão que eu vou colocar aqui, né? A pessoa fez um aborto e contou que anda sonhando com um espírito, né, que disse ser o filho dela abortado. E disse a ela que o filho que ela tem agora está em situação muito complicada, e ela também. Eles vivem uma relação... deixa eu ver aqui, só um instantinho. Eles vivem uma relação muito problemática, né? O espírito disse que se ela não tivesse abortado, ele seria o filho e ela tomaria conta dela e da família. Mas como ela o matou, agora ele faz e fará o possível para que o filho dela de 29 anos não terá paz nem ela, né? Pois ele sempre fará tudo para que a vida dos dois seja atormentada, né? E eles têm mesmo uma existência muito difícil. Ela pode fazer no sentido, o que ela pode fazer no sentido para que esse espírito perdoe? Ela tem sofrido muito com isso, né? O espírito disse a ela que ele seria a alegria da família e que ele poderia ter ajudado a família, né, toda, se ele não tivesse abortado. É o que a gente pensa assim, né, o Acerfal, é uma questão de ponto de vista. Pensa assim, se eu sou um espírito que eu falo para você, olha, eu vou proporcionar uma grande alegria na sua vida, e de repente eu sou abortado, e eu me torno um obsessor, a gente vê assim que eu não sou um espírito tão equilibrado. Então sim, há a possibilidade, a gente sempre coloca como possibilidade que dificilmente a gente vai conseguir ter alguma certeza da nossa perspectiva. Então sim, há a possibilidade, como eu coloquei para vocês, desses espíritos que são abortados serem tomados por grande revolta. E por serem muito revoltados, não raras vezes se tornam obsessores. Então, quer dizer, tomados de dor, tomados de revolta, procuram se vingar daqueles que poderiam ter proporcionado a vida. Eu sou um espírito que tem, como eu coloquei para vocês, grandes expectativas. Eu vou ter a oportunidade de chegar como encarnado e vou conseguir resolver uma série de problemas que estavam pendentes na minha consciência. Deixa eu ver aqui. Tá certo ali. Bom, depois eu confirmo isso aí direitinho. Então, mas é que fala sobre aborto mesmo. Né, Cindy, dá uma procuradinha para mim, por favor, que fala sobre o espírito que pode, ele mesmo, por vontade própria, interromper a sua gestação. Então, nesse caso, a gente lembra sempre que dentro dessa expectativa que o espírito cria, né, tá ali, ó, exatamente esse, ó, né, dentro dessa expectativa que o espírito cria, de querer resolver um monte de coisa e de repente ele é rejeitado, muitas vezes ele quer se vingar. Esse sentimento de vingança ele é muito presente na nossa realidade ainda. Por isso, assim, é possível que ele continue se fazendo presente nos sonhos? Sim, é possível, porque o espírito se comunica, né, mente a mente, e os sonhos, a gente lembra, é um canal de comunicação muito poderoso com o mundo espiritual. E esses sonhos, eles podem se tornar sonhos perturbadores como sonhos agradáveis. Isso vai depender do quê? Da forma como o espírito se relaciona com o mundo espiritual. O que se pode ser feito, nesse caso, é sempre a demonstração do amor.
né, conversando com o espírito, fazendo ali a sua reunião do Evangelho no lar, sempre pedindo para que a espiritualidade dê o suporte para a família, para que a espiritualidade dê o suporte para esse espírito também, se ele é um dos responsáveis por isso, perdoá-lo por isso também, pedir perdão por aquilo que se fez, com sinceridade, e trabalhar na reconstrução. Porque estarem hoje nessa condição de espíritos encarnados juntos significa um compromisso que eles precisam vivenciar. E aí então tentar fazer com que isso seja sempre trabalhado da melhor forma. Né? Tem uma existência complicada pelo histórico que tiveram no passado, sem dúvida nenhuma. Agora, como lidar com isso vai depender do quê? Da disposição de cada um. Do entendimento, do exercício da paciência, do exercício da compreensão, do diálogo sempre construtivo, sempre positivo dentro das possibilidades. Claro que muitas vezes a gente não tem como controlar, eu tento fazer alguma coisa, mas o outro necessariamente não faz. Né? Então sempre tem essas situações que a gente tem que ir conversando para poder ver as circunstâncias. A regra de uma família não é uma regra para outra família. Por isso assim, é sempre tentar, né, o esforço que deve ser empreendido é sempre no sentido de fazer com que as coisas não piorem. Já é o passo significativo. Se a gente conseguir manter na neutralidade aquilo que já está problemático, está ótimo. A partir dali a gente já começa então a trabalhar na reconstrução, no bom entendimento, da compreensão, da aceitação, da conversa e não da agressividade. Porque numa conversa sempre desequilibrada, inevitavelmente vai partir para a agressividade verbal. E aí é sempre aquela tendência de piorar cada vez mais. Então se a gente conseguir trabalhar, né, pelo menos na relação, para que a coisa não se complique cada vez mais, já é significativo. Intimamente para ela é fazer um trabalho para que ela possa, né, para que ela possa se sentir harmonizada, para que ela tenha uma relação saudável com o mundo espiritual, para que ela tenha uma relação saudável com ela mesma, principalmente sem culpa, sem remorsos e tudo mais. Né, porque isso que acaba pesando significativamente. Então você não tem uma fórmula tão fácil de fazer com que as coisas se resolvam. Mas é sempre assim, se você não piorar já está bom. Né, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a partir dali é tentar sempre conversar. Né, aos 26 anos de idade, com o passar do tempo já vai começar cada um a seguir seu próprio caminho. Aí ele vai viver a vida dele, o outro vai viver a outra vida dela, ela vai continuar vivendo a vida dela. Né, e assim as coisas vão ficando assim, sem aquela relação muito próxima, que dê aqueles choques contínuos, então as coisas vão ficando cada vez mais amenas. Né? Mas infelizmente a gente lembra sempre que muitos são os compromissos, aqui também no mundo físico, utilizando essa expressão do aborto, compromissos aqui presentes que são abortados. Espíritos que vieram comprometidos para o ajuste simplesmente decidem se afastar porque não deram certo. A proposta era se acertarem, mas o resultado foi que não conseguiram. Ou seja, foi uma relação que fracassou, que inevitavelmente vai ser levada por um período mais para o futuro, em que vai haver esse reencontro, vai haver uma outra forma de se reajustarem. Não tem jeito não tem como evitar. Né, a Lê colocou para nós aqui, é traumático para a mãe também muitas vezes, né, quando ninguém lhe apoia e você não tem como marcar sozinha, né, nem o próprio pai quer, nem a família da grávida é. Né, é um trauma eterno para quem faz também, principalmente se não temos um estudo espírita na época. Né. O que a gente sempre coloca, né, Ale, é que tudo depende das circunstâncias. Né, uma mulher que comete o aborto, é muito fácil a gente fazer uma crítica, e a sociedade infelizmente é bastante fria nesse sentido. Você fez o aborto, pronto, e ponto final. Esse é o rótulo que a mulher ou a família, né, o casal, a família acaba assumindo. Mas em que circunstâncias ela fez exatamente esse tipo de escolha? O que a levou naquele momento? Qual o tipo de desespero que ela passava? Qual o tipo de rejeição, de crítica que ela vivenciava? Claro que isso não tira dela a responsabilidade, mas como a gente sempre fala, né, a justiça divina, ela não é igual à justiça humana. Ela leva em consideração tudo aquilo que o indivíduo traz dentro dele em termos de equilíbrio. O atenuante e o agravante. O atenuante significa que ele fez tomado por forças que o levaram a esse desequilíbrio. O agravante é quando ele friamente toma essa decisão. Eu não quero e pronto, acabou. Agora eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, a única saída que eu vejo é essa e coisa e tal. E essa culpa é muito grande. E tem uma passagem interessante que foi respondida pelo Dr. Hermann, né, Dr. Adolf Hermann, que é um dos espíritos mentores lá do Centro Espírita Leon Denis, que ele deu uma resposta muito interessante para essa questão. Né? A mulher ela precisa vivenciar
experiências dolorosas no futuro por causa do aborto que ela provocou? A resposta dele foi muito interessante. Ele diz assim: a partir do momento em que ela toma consciência do erro que ela cometeu, ela já começa o seu processo de reajuste. Ela já começa a costurar, digamos assim, o seu corpo espiritual, foi uma analogia que ele utilizou naturalmente, porque ele já começa a se reconstruir a partir do momento em que eu não devia ter feito isso, eu sei que eu cometi um erro, se eu tivesse outra oportunidade eu faria diferente. Pronto, ela já demonstrou uma disposição de se reconstruir. Então não tem aquela ideia assim, uma mulher que cometeu aborto, na próxima encarnação ela vai ser fértil, ela vai ter um problema de... ela vai ter problema no seu trato reprodutor, que ela vai ser abortada no futuro, que ela vai ter um obsessor. A gente sempre cria aqueles cenários mais problemáticos. E na verdade não. Se você tem essa disposição, você já começa a se reconstruir. Essa que é a parte importante. A Fernanda colocou na minha questão, quando reencarnamos é feito um trabalho de redução do perispírito, para se adequar ao início da vida até se tornar feto. As fases de gestação nos faz ver através de ecografias as diversas formas do embrião ao feto. Será que a teoria da reencarnação em animais poderia seguir esse mesmo processo? Acredito que sim, Fernanda, porque a gente lembra sempre que a natureza ela segue o mesmo processo. Como isso acontece nos detalhes, a gente não tem acesso ainda, são pouquíssimas as informações, são pouquíssimas as informações que chegam para nós a esse respeito. Mas quando a gente fala sobre o vínculo do perispírito com o corpo físico, o processo de amadurecimento do organismo, de desenvolvimento, do crescimento dele também, do acompanhamento do perispírito, nessa ligação celular, nessa ligação molecular que tem com o corpo físico, molecular porque tem matéria, e celular a gente lembra sempre por causa do organismo mesmo. Então, assim, passam por um processo. Como isso acontece, a gente não tem condições de afirmar agora. Qualquer coisa que eu falar para vocês aqui sobre isso vai ser mera especulação, porque a gente não sabe, não tem informação sobre isso. Será que um expurgo realmente não pode acontecer nascido em animais? Sei que dizem que ser um retroagir, mas ainda assim tem essa pulga atrás da orelha. Não, olha, Fernanda, a gente lembra sempre que o perispírito do indivíduo, o espírito, o perispírito, quando ele passa por esse processo de transformação, o espírito, quando ele amadurece para atingir essa condição mental e hominal que nós temos hoje, não há mais compatibilidade com os organismos inferiores. Então, por que nós colocaríamos um espírito humano para reencarnar num espírito animal, se o próprio organismo físico, para ele, já pode ser, já lhe serve, sem dúvida nenhuma, como um processo de regeneração ou de aprendizado, de provas para ele também. Então a gente lembra sempre que, como uma orientação que os espíritos nos trazem, é exatamente isso. Não tem esse vínculo do mundo espiritual, do espírito com os animais. Não há mais essa aproximação. Já houve essa separação, mostrando essa evolução que há dos espíritos. Daí então cada um dentro da sua compatibilidade. Se nós pensarmos que isso é possível, volta a retroagir. Então significa que se eu for punido, dentro daquela visão da metempsicose dos budistas, que eles pensam assim, se eu for punido, por exemplo, eu posso nascer num corpo de uma vaca. E eu pergunto assim, mas o que isso vai me trazer de benefício? Não falo nem da incompatibilidade, eu falo de benefício nenhum. Porque num corpo de um animal eu vou ser irracional. E sendo irracional, isso não acrescenta nada moralmente para mim. Porque a gente lembra sempre que todos os aprendizados que nós temos são aprendizados morais. Daí então eu tenho que ter uma condição de me desenvolver moralmente. E não simplesmente pensar no fato de eu sofrer um constrangimento, sofrer ali uma restrição, simplesmente por causa de um organismo. É diferente. Tá legal? Não sei se eu respondi, qualquer coisa você coloca de novo, por favor. Tá? A Darlene colocou para nós aqui em cima, deixa eu ler o que você colocou, Darlene. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, O apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se não for especulação, você poderia comentar esse trecho à luz da doutrina espírita? Se você quiser preparar, pode deixar para tal. Deixa eu ver aqui.
Tá, a Darlene colocou aqui um trecho, né, da epístola de Paulo aos Coríntios, que fala sobre essa questão dos dons. É uma visão que se tem, Darlene, da Bíblia. Lembra que a Bíblia ela sempre lida com essas informações do mundo espiritual de uma forma bastante figurada, né? Ou seja, dificilmente você vai conseguir extrair uma resposta clara e objetiva quando se fala de uma forma figurada. Um cuidado que eu sempre tenho no estudo da Bíblia é não levar aquilo que está escrito ao pé da letra. Porque a gente lembra sempre que esse livro foi escrito em várias línguas diferentes. Ele foi escrito em hebraico, foi traduzido para o aramaico, depois foi trazido de volta para o hebraico, foi traduzido para o inglês, depois para o latim, depois chegou e depois traz para o português. Então ele vai sofrendo várias traduções e algumas vezes uma pequena palavra muda o sentido inteiro de uma frase. Então quando a gente diz assim, está escrito na Bíblia, tá ótimo que está escrito na Bíblia, mas vamos pensar sobre aquilo que está escrito num sentido mais amplo, não no pé da letra, de uma forma tão simples assim. Quando a gente fala sobre os dons de Deus, que Deus está presente em todos, né, em todos esses tipos de trabalho, né, a gente lembra sempre que a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar com o mundo espiritual faz parte das leis naturais. E não existe nada de sagrado nisso. A gente sempre coloca assim que toda vez que você se relaciona com o mundo espiritual é algo absolutamente sagrado. O mundo espiritual é natural, o mundo físico é natural, e a possibilidade de comunicação entre os dois ambientes também é algo absolutamente natural. Isso não precisa de uma chancela divina. A própria vida já é algo sagrado, já é algo divino. Então não precisamos pensar que a mediunidade é um dom sagrado, é simplesmente uma sensibilidade mais desenvolvida para acessar esse novo mundo, da forma como as pessoas queiram utilizar. Por isso então a gente coloca que essas diversidades de dons, né, essa diversidade de dons, diversidade de ministérios. Ministérios são os locais, são, digamos assim, as áreas que você pode trabalhar. O Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Cada um atua no ministério nessa relação com o mundo espiritual de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua vontade. E Deus está em todos os locais. Se eu estou numa escola dando aula, Deus está presente, porque Ele me coloca como instrumento de educação para aqueles espíritos. Se eu sou um médium trabalhando no centro espírita, Deus está presente me dando possibilidade de trabalhar junto com aqueles espíritos. Por isso então a gente vê que nessa passagem aqui de Paulo, a gente pensa assim, o que está na Bíblia é sagrado, o que não está na Bíblia não é sagrado. Tudo que diz respeito à nossa existência é sagrado, porque vem de um dom divino. Então temos que pensar dessa forma. Né? Então essa ideia categórica que você colocou, né, que Deus opera em tudo e em todos, em qualquer situação. Não precisamos pensar necessariamente com relação a essa parte espiritual. Mais uma vez, a gente sempre lembra sempre que a nossa sociedade se habituou a viver, a pensar dessa forma. Aquilo que é espírito é religião. Aquilo que não é espírito não é religião. Só que na verdade a gente lembra que espírito, ele não depende de religião. O espírito simplesmente é um elemento da natureza. E tudo aquilo que diz respeito ao espírito, das suas faculdades, das suas possibilidades, das suas responsabilidades, da sua própria natureza, faz parte dessa lei natural. Então é dessa forma que nós temos que pensar. Não nos limitarmos a interpretações religiosas a esse respeito, né? Deixa eu ver aqui que você colocou. Mas o espírito é o mesmo, é sobre isso que eu queria perguntar. Lembrei-me daquele documento sobre advogado que diz receber os santos, né? Exato, né? O espírito é sempre o mesmo. Não adianta a gente mudar, não importa qual é a religião, não importa qual é o tipo de mediunidade que se tem, não importa qual é o tipo de trabalho que se tem, simplesmente é uma comunicação entre os dois mundos que é um dom divino em qualquer circunstância. Né? Se não ficou bem explicado, coloca para mim de novo, por gentileza, aqui para a gente poder conversar. Tá legal? Deixa eu ver o que o Alcefal colocou. Né, porque eu lembro que você colocou de um advogado, que até passou, até fiz ali uma colocação, né, uma publicação de uma entrevista que ele passou. Ele foi na Xuxa, ele foi na Maria Braga, ele foi mais não sei aonde, ele foi na Maria Gabriela, né, que ele foi entrevistado. E ele é um católico praticante, um católico fervoroso, que tem uma sensibilidade que ele fala com o mundo espiritual. E ele traz isso como comunicação dos santos, como algo divino. Então as pessoas dizem assim, não, mas ali é um dom divino, se você vai no centro espírita é um dom diferente. Na verdade, é uma questão de interpretação, de preconceito, né? De falta de entendimento
dessa facilidade que nós temos de conversar com o mundo espiritual. Né? Isso, então, eles colocam como Espírito Santo porque é a forma como se entende, é uma questão de interpretação. Cada um interpreta dentro da sua visão, né? Pois é, né? No caso do Espírito Santo, por exemplo, dentro da visão católica, por não se permitir a comunicação dos espíritos com o mundo físico, quando vem essa comunicação, significa que é o Espírito Santo que está presente. Então é um nome que se dá, mas o Espírito Santo, na visão deles ali, isso é uma manifestação de Deus dentro da Santíssima Trindade. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então forma uma única coisa, tanto que Jesus é visto como Deus encarnado. Então, se a gente tentar entender essa realidade do mundo espiritual por esse prisma, né, por esse prisma da religião católica, a gente vai entrar ali numa série de conflitos, porque, né, pelo fato de terem uma relação diferente, trazem ali a sua própria interpretação. Tá? Então a gente nem entra nesse campo, porque do contrário, né, a gente não vai conseguir entender, pelo fato deles mesmos não entender, deles não entenderem, né? É legal, tomara que sim, Serfal, tá? Torcemos para que isso seja assim mesmo. Deixa eu ver mais uma vez aqui rapidamente. Tá. Isso exatamente, né? A Dalene lembrou aqui em PVT, né, que para não interpretar as palavras do Evangelho ao pé da letra. E eu tenho esse princípio. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, mas é que está escrito aqui na Bíblia, o assunto acabou ali. Né, eu não entro em detalhes, não entro em atritos, porque aquela pessoa que está lendo, se eu pegar 10 Bíblias diferentes que estão vendidas nessas lojas religiosas que tem por aí, cada uma vai muitas vezes usar uma palavra diferente para expressar a mesma coisa. Só que nessas pequenas mudanças, nesses detalhes, a gente muda o sentido de muitas coisas. Palavras que não existiam naquela época, que criaram hoje. Tem uma Bíblia, por exemplo, que diz que o Espiritismo é proibido. Essa palavra Espiritismo não existia naquela época. Quando se fala sobre reencarnação e ressurreição, também são duas palavras que quem traduziu disse assim, é a mesma coisa, põe assim. E de repente não era a mesma coisa. Então sempre tem assim, aquele que usa uma Bíblia, sempre fala que a Bíblia dele é melhor do que a outra. Só que no fundo, sempre simplesmente as coisas vão se mudando, se transformando por uma falta de interpretação. Então eu simplesmente, né? Pois é, só o Severino Celestino, né, que é um grande conhecedor dos estudos bíblicos dentro do Espiritismo, colocou ali que o Francis lembrou 23 traduções que ele coletou pelo mundo afora. Então, quer dizer, 23 traduções diferentes, sem falar nas outras línguas. Pega uma Bíblia americana, pega uma Bíblia em alemão, pega uma Bíblia escrita em latim, começa a fazer comparação que a gente vai entrar num parafuso. A gente vai ficar ali numa loucura, né? Porque você vai, qual é a Bíblia verdadeira? Aí você fala com o pastor e ele vai dizer assim, não, porque eu estive em Jerusalém conversando com rabinos. O rabino fez a interpretação dele. Durante muito tempo, grande parte da Bíblia foi perdida, e quem conseguiu resgatar foram exatamente os árabes. Porque os árabes tinham aquela sede de conhecimento naquela época. Então uma das bibliotecas mais completas que se tinha era a biblioteca árabe. Aí então, todo aquele pessoal do Oriente Médio resgatou de novo dos textos árabes para poder traduzir de novo na língua deles. Então você vai traduzindo, como se não bastassem já aquela linguagem figurativa que se tem desses textos sagrados, aí a gente acaba perdendo completamente o sentido do que foi dito originalmente. Vocabulários limitados, linguagem figurativa, traduções equivocadas. Como é que você vai levar ao pé da letra uma ideia que você não tem certeza se foi assim? Então eu não discuto Bíblia. Eu discuto o que eu gosto de estudar na Bíblia são certamente aqueles conceitos morais que trazem ali, que a gente já tem capacidade de aprender e de vivenciar aquilo tudo. Né? Pois é, mas eu também tenho isso daí. Né? Mas eu aprendi, o meu relacionamento com a Bíblia, acabei firmando dessa forma, então eu não tenho mais essa preocupação. Então, mas é que está escrito na Bíblia, é porque lá naquele capítulo, naquele versículo está escrito isso. Então tá ótimo, deixa escrito lá e não se fala mais nisso. Porque a minha razão pode até se orientar por algumas indicações da Bíblia, mas eu não me prendo a ela. Simplesmente assim. Né? Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui embaixo. Eu acho que vocês já colocaram tudo, né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar, pessoal? Deixa eu ver aqui. A mais coerente dos originais em hebraico, segundo o professor, é a Bíblia de Jerusalém. Se você perguntar para o evangélico, para um católico, eles vão dizer outra coisa, Francis. Aí a gente fica assim, e agora? Qual das três que você vai seguir? Aquela que o professor Severino Celestino? Porque se nós chegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós temos pessoas que fizeram doutorado nos estudos bíblicos.
Ou seja, são doutores em Bíblia. Como é que você vai discutir com um doutor em Bíblia que o cara viveu a vida dele estudando aquilo ali? Ele dorme falando naquilo, acorda falando naquilo, trabalha vivendo daquilo, estuda falando daquilo, e você vai dizer que ele está errado e que o outro está certo? Aí fica difícil. Então a gente, claro, vivencia aquilo que nós temos mais credibilidade. Mas é na nossa opinião que se você colocar essa visão em debate nas escolas religiosas diversas, se você falar para um budista, por exemplo, o que ele pensa da Bíblia, ele vai dizer que não pensa nada. Pensar para um muçulmano o que ele pensa da Bíblia, tirando aqueles inícios, aqueles primeiros livros do Antigo Testamento, ele vai dizer assim, não significa nada. Se você perguntar para um islã, para um hindu o que ele pensa da Bíblia, ele vai dizer que não pensa nada. Então a gente pensa assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem exatamente? Para mim, subjetivamente. Porque eu considero dessa forma. Né? Deixa eu ver aqui que foi colocado também. Ele colocou, gostaria apenas de compartilhar uma entrevista interessante de Cláudio Lutemberg, presidente do Hospital Albert Einstein, né? Sobre medicina e fé. Né? Pode colocar aí, Miriam, que depois a gente passa para a Vaninha que ela cola na área de texto para nós. Tá, pessoal, então fechando por aqui o nosso trabalho. Eu não sei se ficou alguma coisa pendente para vocês aí. Ficou aqui pendente alguma coisa que eu não respondi? Tinha a Maria que colocou para nós aqui também uma questão, mas ela acabou caindo. Podemos encerrar aqui nosso trabalho então? Beleza, né? A gente conseguiu, né? Ah, sim, né? Aquela sua pulguinha ainda ficou, né? Porque aquilo que a gente colocou, né, Fernanda, sobre, deixa eu ver o que você colocou sobre a questão dos ovoides. Deixa eu ver aqui. Os processos ovoides. Né? Esse tema a gente já colocou várias vezes aqui na sala, sobre os ovoides. Né? Eles são, segundo André Luiz, porque foi ele que trouxe para nós essa visão, fala de espíritos que tomados, né, por uma auto-obsessão, eles acabam passando por essas transformações perispirituais, e por esse processo de hipnose eles são utilizados em processos obsessivos. Então é uma visão que ele traz para nós que é difícil a gente abordar isso dentro da codificação, exatamente porque Kardec não entrou nesses detalhes. Então aquilo que eu falo sempre, né, o fato de não ter entrado em detalhe não significa que não exista, mas ao mesmo tempo a gente não tem, né, essa base sustentada pelos princípios que foram elaborados à codificação, para dizer assim, existe de fato. Se por acaso existir, agora é uma opinião pessoal que eu coloco, se por acaso eu tiver ali um conhecimento, uma visão, e perceber que existem ovoides, eu não vou ficar surpreso por isso. Porque sim, tem muita coisa no mundo espiritual que nós não conhecemos. Os espíritos manipulam os fluidos, os espíritos manipulam as mentes, manipulam perispíritos, manipulam energias que a gente não conhece. Então é muito difícil a gente falar assim que não e pronto. Então assim, o que Kardec trouxe para nós foi a apresentação de um universo que a gente não conhecia. Agora os detalhes desse universo, mesmo todos os livros que nós temos hoje, que já foram publicados, desde aqueles que são os mais sensatos até aqueles que são os mais especulativos, eles não abordaram, digamos assim, 1% da realidade que existe no mundo espiritual. 1%. Muita coisa que a gente não conhece, muita coisa que a gente não sabe. Então eu digo assim, se por acaso eu me deparar com o ovoide, eu não vou me assustar porque André Luiz já trouxe essa informação. Se por acaso eu tiver a confirmação que eles não existem, não vou ficar frustrado também, porque eu vou achar que André Luiz fez a interpretação de alguma coisa que ele não entendeu. Não houve maldade, não houve ignorância, ele apenas trouxe aquela informação da forma como ele viu. Se ele é certo ou se é errado, a gente vai comprovando com o passar do tempo. Então eu tenho essa filosofia de não desprezar. Eu estou sendo otimista, soldado. Você sabe que eu sou um otimista inveterado, né? Porque a gente vê apenas aquilo de mediunidade, aquilo de espíritos e tudo mais. Mas como é que é exatamente o dia a dia no mundo espiritual? Todos os detalhes que eles conseguem vivenciar, aquela realidade, aquilo que passa no pensamento, aquilo que existe no universo à nossa volta, que foge do nosso mundo, que a gente sequer conhece. Aquilo que existe nos outros mundos, aquilo que existe nas outras galáxias, os mundos mais evoluídos, os mundos mais primitivos, a gente não sabe absolutamente nada sobre isso. A gente está ali parado, né, parado na frente de uma praia, olhando para o mar, acreditando que a gente conhece o mundo. A gente não conhece nem o que existe embaixo daquele oceano, quanto mais o que existe acima de nós. Então, assim, eu sempre coloco, esses temas são interessantes, né, esses temas são interessantes,
quando se fala sobre aquilo que é publicado nos livros, desses elementos, dessas técnicas, desses comportamentos, são interessantes. O que eu faço? Eu guardo direitinho na minha gaveta ali. Com o passar do tempo eu vou esclarecendo gradativamente. Aquilo que é, eu tenho certeza que é. Aquilo que não é, não fico traumatizado por isso. Então essa questão dos ovoides é um desses temas. São relatados não só por André Luiz, mas por outros espíritos também. Então, se falaram que tem, eu vou esperar para ver se tem. Se eu chegar lá e perceber que não tem, que não é bem assim, a gente reajusta essa informação, faz uma pequena correção e pronto. Fica tudo tranquilo. Então eu não tenho muito trauma para lidar com isso não. Eu não tenho essa coisa assim, ah, meu Deus do céu, ele falou. Não, tá, ele falou, eu também falei um monte de coisa. Certamente daquilo que eu falei, 90% eu vou ter que consertar. Daquilo que eles falaram também vai ter que ser revisto, né? Ou reinterpretado, digamos assim, porque ele falou aquilo que ele viu. Agora, se aquilo que ele viu é exatamente aquilo que ele viu, já é uma outra história. Então a gente vai ter que reinterpretar muita coisa, rever definições de muita coisa que foi relatada. Né? Então tudo depende das condições. Pode deixar, você fala, a gente fala sobre isso também. Né? Depois a gente mal come papinha, a gente engasga com papinha, né, o Mário? A gente daqui a comer, já quer chegar na picanha, na feijoada, não é bem assim não. Né? Então com calma a gente consegue. Tá, meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho. Então, só para poder concluir o que a Fernanda colocou, a existência de ovoides, o efeito que os ovoides provocam, a forma como eles são utilizados, isso aí é tudo especulativo. O que eu falar para vocês sobre isso seria eu ler o que o André Luiz escreveu. Mais informação sobre isso, a gente não tem como abordar dentro da visão de confirmação do mundo espiritual. Né? Como eu posso colocar para vocês, a gente pode escrever para algumas consultas espirituais que a gente sempre faz, perguntando aos espíritos melhores definições a esse respeito. Né? Eu já escrevi outras vezes sobre outros assuntos, e esse poderia ser um assunto que a gente poderia abordar com toda tranquilidade e com toda naturalidade. Né? Falar assim, olha, são poucas as informações, como é que a gente pode interpretar essa questão dos ovoides? Eles vão responder. E trazendo essa informação sobre a resposta que eles deram, elas provavelmente também não serão aceitas. Exatamente por não ter a confirmação como Kardec utilizou naquela época. Mas poderíamos tentar, por que não? Né?